noite. Graça e paz a todos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar a Deus. Eu acredito que o Espírito Santo tem uma palavra para a sua vida, para a sua família nesta manhã. Eu acredito que esse momento que você reservou durante a sua semana é um momento muito importante. Pode ser um divisor de águas na sua vida, pode ser determinante numa decisão que você precisa tomar, pode ser uma palavra de esperança e de cura para a sua vida e para a sua família. Nós devemos encarar esse momento, o momento que nós vamos receber a palavra de Deus, com muita expectativa no coração, com muita confiança em Deus. Eu sempre, quando eu oro, saio da minha casa, agora há pouco estava orando no meu escritório, eu penso, Deus, essas pessoas não estão aqui à toa, elas não vieram aqui à toa, elas vieram porque elas têm uma esperança, elas vieram porque querem receber da parte do Senhor uma palavra diretiva, uma palavra de esperança, uma palavra de cura. E eu creio mesmo que Deus pode falar com você hoje. Mas, amada, a palavra de Deus é como uma semente. Ela precisa cair num bom solo, num terreno fértil. Se o seu coração hoje ter essa expectativa, se você gerar essa expectativa no seu coração, no seu íntimo, em que você vai receber uma palavra que pode mudar a sua vida, você preparou o terreno, tornou esse terreno fértil, para que a semente, que é a palavra, possa produzir resultados na sua vida. Amém? Então ora a Deus, peça ao Espírito Santo, Pai, eu quero orar agora nesse momento, pedir, Deus, venha falar com cada um de nós, venha falar com cada vida aqui presente, venha falar com cada pessoa neste lugar. Pai, eu quero ser usado como instrumento do Senhor, humildemente me coloco, Deus, à disposição do Senhor para ser usado, para falar para essas pessoas a boa, a perfeita, a agradável palavra do Senhor, que produz em nós, ó Pai amado, direção para fazer a vontade do Senhor. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha curar vidas aqui hoje, restaurar vidas aqui hoje, que o Senhor venha, Pai, tocar nos corações que se encontram neste lugar, sedentos pela palavra do Senhor. Pai, não permita que nada venha atrapalhar, que nenhum pensamento venha roubar a mente da pessoa deste lugar, que nenhuma interferência, Deus, nenhuma preocupação venha tirar o pensamento, a concentração da pessoa na palavra que o Senhor tem hoje. Eu oro por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Podemos assentar, queridos. Última semana continuamos a falar desse importante assunto, um assunto que tem ajudado muitas pessoas no que se refere a conduzir a trajetória da sua vida, no que se refere a ter uma palavra de fé e esperança para a restauração da sua casa, esse assunto chamado restauração. Comumente nós ouvimos pessoas dizerem assim, já não tenho mais esperança para a minha vida, já não consigo enxergar solução para o meu problema. Aquela expressão é uma metáfora que é muito usado, né? Cheguei ao fundo do poço. Chegar ao fundo do poço é quando a pessoa está dizendo, já não consigo ver solução para o meu problema, para a minha vida. E amados, muita gente tem vivido esta situação. O mundo hoje é um mundo
tão agitados, tão cheios de coisas, que as pessoas hoje vivem esse tipo de situação, não achar mais solução para o seu problema, ou não conseguir ver solução para o seu casamento que está passando por uma crise sem fim, para a sua situação financeira que não consegue enxergar a solução, para a família que quando olha para a família e vê conflitos dentro da família, que a pessoa pensa, será que tem solução para isso? Davi, na sua trajetória, também enfrentou esse tipo de problema. Davi também usou essa expressão, já não tem mais jeito, cheguei ao fundo do poço. Eu vou ler um texto com vocês, que Davi diz assim: disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os lugares ou todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Aioná, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Davi aqui fez o que a maioria das pessoas que se encontram no fundo do poço, as pessoas que não veem mais solução para o seu problema, as pessoas que acham que a situação que está vivendo não tem mais expectativa de mudança, e quer ir para um lugar de segurança, quer fugir da situação, quer escapar daquele problema. E Davi fez isso, quis ir para um lugar que levasse ele para longe do seu problema. E qual era o problema de Davi? O que Davi estava enfrentando naquele momento? Uma perseguição contumaz do rei Saul. Saul perseguia Davi incessantemente. A trajetória de Davi é uma trajetória muito linda. Não sei se você conhece a trajetória de Davi. Ela começou quando o profeta Samuel foi à casa do pai de Davi, Jessé, buscar um novo rei para Israel. E depois de uma seleção muito interessante, ele chega até Davi, que era o caçula, o improvável da casa. E chega até Davi e unge Davi rei, e faz de Davi rei, através da unção. Só que Davi ainda não tinha se tornado efetivamente rei, de fato um rei. Ainda Saul era o rei. E Saul ficou sabendo, logicamente, da unção de Davi. Só que havia no coração de Davi um desejo de servir Saul. Para Davi, a transição seria natural. Davi iria servir Saul o tempo que fosse necessário, lutaria as guerras por Saul, ajudaria Saul a terminar o seu tempo de reinado e naturalmente ele assumiria a coroa de rei. No coração de Davi era algo natural. Davi não tinha pretensão de arrancar de maneira violenta Saul do seu trono. Pelo contrário, a atitude de Davi mostrava claramente que a disposição dele era servir. E essa tem que ser a disposição de todos nós, servir. Não é verdade?
As coisas que Deus tem para nós vão acontecer na nossa vida naturalmente, amado. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar de você. Amém, amado? A única pessoa que pode impedir você de alcançar aquilo que Deus tem para você é você mesmo. É você mesmo. E aí, mas só que Saul não pensou assim. Saul começou a ver Davi como uma ameaça. Saul começou a ver Davi assim como algo que poderia prejudicar o seu reinado. E Saul então começou a perseguir Davi por todos os lugares. Depois que Davi venceu Golias, e depois que Davi começou a lutar no exército de Saul, e um dia que Davi voltou da guerra, e as mulheres começaram a cantar, Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O coração de Saul foi tomado por inveja, foi tomado por ciúme, e sentindo-se ameaçado, começou a perseguir Davi por todos os lugares. 8 anos de perseguição, até que chegou um momento que Davi pensou assim, espera aí, daqui a pouco eu vou acabar morrendo na mão de Saul. Daqui a pouco esse Saul me mata. É melhor eu desistir de tudo. É melhor eu parar de insistir com esse negócio de ser rei. Acho que talvez Samuel foi precipitado. Acho que isso não é para mim. E aí Davi toma uma atitude, querido, muito estranha, por sinal. Talvez a única forma dele escapar de Saul, o que era? Se aliar aos filisteus. Olha a coisa estranha. Davi disse, eu vou para a terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos, os piores inimigos de Israel. Eu vou para a terra dos filisteus. Eu vou até Ax, o rei de Gate. Justamente Ax, o rei de Gate, que tinha um grande valente chamado Golias, cujo o próprio Davi matou. Imagine você. Eu fico imaginando a expressão do rei. Ah lá Davi vindo, e Davi vindo, rei Ax, eu estou vindo aqui porque eu quero dizer uma coisa para você. Saul tornou-se o meu inimigo, ele quer me matar, então eu quero agora te servir. Rapaz, acho que Ax tinha uma mistura de raiva e admiração por Davi. Raiva por ter matado Golias, e admiração pela força que Davi tinha. Então ele pensou bem, se Saul é inimigo dele, quer matá-lo, rapaz, eu ter esse cara do meu lado é um ganho tremendo. Vem então para mim. Vem então para mim. E Ax abraça Davi. Davi era muito carismático. Davi era uma pessoa que, sabe que a pessoa que você olha para ela já fica apaixonado por ela? Tem gente assim, né? Que gratuitamente você gosta dela. Davi era uma pessoa assim, bem carismática. E Ax gostou muito dele, e Davi começou então a fazer parte do exército de Ax, rei de Gate, que eram vários reis que os filisteus tinham, várias províncias dos filisteus. E Davi começou a lutar. Aí Davi fala assim para Ax, olha, eu não quero ficar aí na sua cidade, aonde está o seu trono. Eu não quero mais esse negócio de trono, eu não quero mais esse negócio de sentir-se iludido por ser rei. Eu quero ficar longe dos holofotes, eu quero ficar longe da ribalta, eu quero ficar bem isolado. Me dá uma cidadinha aí, me dá uma pequena cidade aí para que eu possa morar nela, e eu servir e viver minha vida tranquilo, seguro, fugir dos problemas, isolado dos problemas. Amado, é o que a maioria das pessoas querem. Verdade ou não é? Eu quero tranquilidade. E deu para Davi uma cidade chamada Ziglag, que significa serpentear, como a cobra serpenteia, zigue-zaguear.
Amado, infelizmente, a vida de muita gente está assim, num zigue-zague tremendo, não é verdade? Procurando esse lugar de refúgio, procurando esse lugar de segurança, procurando um lugar que eu vou dizer para você, não existe. Fique zigue-zagueando. E Davi foi para lá, para Ziglag. O que levou Davi para essa situação? Será que Davi tornou-se uma pessoa covarde? Se acovardou da vida? Não. Davi não era um covarde. Tanto é que, no capítulo anterior do que eu li, nós vamos ver a história de Davi, quando ele chega para os seus 600 homens e diz assim: quem quer descer comigo até o arraial de Saul, o acampamento de Saul? Amado, pensa você, sendo perseguido por um cara que tem um grande exército do seu lado, e você querer ir lá no arraial dele. Só um cara se candidatou para ir com Davi, e Davi foi. E ele chegou perto de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele só queria ter o gostinho de chegar e olhar na cara de Saul e ir embora. Então, o que levou Davi a ir para Ziglag não era covardia. Eu sei que tem muita gente que quer se isolar, quer fugir do problema por covardia, mas eu sei que também há muita gente, a questão não é covardia. Não é covardia, não é medo. Davi não tinha medo, era um homem que não tinha medo, um homem muito corajoso. Tanto é que ele, quando foi para Aques, ele queria continuar lutando. Ele queria continuar combatendo a favor de alguém, lutando a favor de alguém. Será que Davi perdeu o temor de Deus, saindo de Israel, indo para outro lugar? Não foi perda de temor que Davi fez isso, gente. Davi não perdeu o temor de Deus. Tanto é que quando ele chegou lá perto de Saul, o companheiro dele, Abisai, disse: aí Davi, Deus te entregou nas mãos do teu inimigo, crave uma lança no peito dele agora e mata esse caboclo. Qual foi a resposta de Davi? De maneira nenhuma. Eu vou levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Quem colocou ele no trono foi Deus. Quem vai tirar é Deus. Entenda isso, gente. O princípio do temor é este: eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não vou me levantar contra aquilo que Deus fez. Você está entendendo? Eu não me levanto contra aquilo que Deus fez. Tem muita gente que fala coisas que não deve falar. Se levanta contra a situação que não deveria se levantar. Temor, Davi ainda tinha temor. Então não foi falta de temor que fez Davi buscar uma fuga. Não foi falta de temor que fez Davi procurar refúgio longe de Saul. Não foi falta de temor que fez Davi ir para Ziglag. Ele tinha temor de Deus. Ele tinha fé, ele não perdeu a fé dele em Deus. Eu percebo muita gente que às vezes chega: pastor, eu cheguei no fundo do poço, a minha situação parece que não tem mais jeito. Mas você conversa com a pessoa, você percebe que ela ainda não perdeu a fé, não tem fé. Pode ser que você esteja aqui nesta manhã, amado, pensando: puxa, pastor, o senhor está pregando para mim, porque a minha situação é assim. Eu estou olhando para o meu quadro e penso: será que tem solução para ele? Tem, porque você está aqui, isso significa que você tem fé que a situação pode mudar. Davi não perdeu a fé. Ele continuou tanto com fé em Deus que ele temia Deus. Isso é fé. O que afinal de contas levou Davi a buscar refúgio num lugar estranho? Fugir
para um lugar estranho. É algo, queridos, que tem acometido muita gente nesses dias. É algo chamado desânimo. Davi desanimou. Ele não era um covarde. Ele não era um homem sem temor, não era um homem sem fé, mas estava desanimado. Muita gente encontra nessa situação desanimado. Desânimo. Às vezes as pessoas estão desanimadas, e na maioria dos casos é por conta disso, porque colocou expectativa num casamento e aquele casamento não fluiu como ela gostaria que fluísse. Colocou expectativa num trabalho, achando que aquele trabalho daria o recurso necessário para dar a vida que ela queria, e não aconteceu isto. Muita gente está desanimada porque, de repente, encontra-se com um diagnóstico médico, e o diagnóstico médico mostra que ela está com um problema, e ela fica desanimada. Desânimo. Porque uma coisa não aconteceu, um resultado não foi obtido como ela esperava. Como, por exemplo, Elias, o grande Elias, homem de Deus. A história de Elias é uma história fenomenal. Elias foi lá, combateu os profetas de Baal, venceu os profetas de Baal, orou, desceu fogo do céu, depois orou, desceu chuva do céu. Um homem que a oração dele era respondida de maneira extraordinária, mas chegou um momento da vida de Elias que ele desanimou. E sabe qual foi a causa do desânimo de Elias? Foi isso. E o resultado de tudo o que ele tinha feito foi diferente do que ele esperava. Ele achava que todo Israel, após tudo aquilo que ele fez, voltaria para Deus, né? O próprio rei Acabe voltaria para Deus, ia fazer uma revolução espiritual na nação de Israel, mas não, ele está lá agora sendo perseguido por Jezabel, uma mulher perversa que queria matá-lo. Ele disse: ninguém ficou do meu lado. Aí vai Elias e pede para si a morte, desanimado. Por quê? Porque o resultado não foi aquilo que ele esperava. Muitas pessoas ficam desanimadas, na verdade, é porque estão cansadas. Gente, eu converso com muita gente, tem pessoas que falam: pastor, eu estou tão desanimado. Eu pergunto: conta a sua vida, como é que é? Aí o cara levanta cedo, vai para o serviço, volta, janta rápido, toma um banho, vai para a faculdade, sai da faculdade e não sei o quê. Você está cansado, cara. Não confunda as coisas. Às vezes o cansaço físico leva a um desânimo. Não é nada espiritual. É físico. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, no meio da construção, o povo desfaleceu. O texto diz assim: e a força do povo se desfaleceu, ficou fraco, ficou cansado. No meio da obra. E é justamente no meio das coisas que a gente fica cansado, né? Quando começa bem animado. O cara vai começar uma construção de uma casa, começa animado. Vai começar um projeto, começa animado. Mas no meio do projeto, vem o desânimo, vem o cansaço. É natural. É aquele momento que você tem que sentar, descansar, pegar uma bicicleta, dar uma caminhada. Amém? É o momento que você tem que relaxar, que você tem que fazer uma viagem, se for necessário. Ao conselho do pastor. É de Deus. A minha esposa estava conversando comigo essa semana de que uma pessoa chegou e falou: pastor, falou para bem,
falou para si, Maristela, eu vou precisar pedir umas férias do meu ministério, porque eu estou corrido demais, tal. A minha esposa, bem, o que eu falo para essa pessoa? Senhor, manda uma carta agradecendo a ela, porque ela foi prestativa, ela serviu bem, deixa ela descansar, que daqui a pouco ela volta com força. Eu não vou ficar falando, isso não é de Deus, não, isso é do capeta, quer tirar você da obra. Deixa a pessoa descansar, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Aí Davi, por conta desse desânimo, vai para Siglag. O diálogo tem uma expressão assim, ó, que o pessimista, quando chega no fundo do poço, diz, não tem mais jeito. Mas o otimista, quando chega no fundo do poço, diz, dá para descer mais um pouquinho. Quando parecia que estava tudo certo na vida de Davi, tinha um pouquinho mais para descer. Ele foi para Siglag. E um dia, houve uma convocação de batalha, e os reis convocaram o exército dos filisteus para uma batalha. Aí Davi se aprontou lá, chegou para Aques, eu estou nessa, né? Aí Aques, lógico, Davi, você está comigo, você é meu guerreiro. Quando chegou na reunião dos príncipes, os príncipes disseram, Davi não vai com a gente não. Não, ele é israelita, ele vai com a gente nessa batalha, chega no meio da batalha, ele vira casaca e mata nós. Você sabe que eles estavam certos? Davi nunca levantou a espada dele contra um israelita. Não vai não, Davi. E nesse tempo lá da discussão, vai, não vai, Davi vai voltando para Siglag, quando olha para Siglag está pegando fogo. Amado, imagina só, o seu lugar de refúgio pegando fogo, o seu lugar de segurança pegando, aquilo que você depositava, agora eu vou descansar e pega fogo. Posso falar uma coisa para você? Às vezes é bom que isso aconteça, porque isso vai te empurrar para a vontade de Deus e para o propósito de Deus na sua vida. Para aquilo que realmente Deus planejou para você. Às vezes, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sair daquela zona que fala, estou aqui acomodado, estava conversando, ontem mesmo eu conversei com o irmão, falei, pastor Paulo, está uma crise no meu serviço, porque vai haver uma mudança aí, vai ter uma transformação no mercado aí, eu não sei o que fazer. Eu falei, meu irmão, é esperança para você ter um negócio seu. Quem sabe você estava esperando, estava precisando disso, alguém empurrar sua vaquinha no precipício. Não é verdade? Siglag pegando fogo. Amado, quando Davi chega lá, os amalequitas, porque inimigo sempre vai ter. Não adianta você fugir daqui para cá, porque você vai encontrar outro problema. Os amalequitas vieram contra Siglag, não tinha ninguém para defender, levaram todas as crianças, todos os bens de Davi, dos seus 600 homens, inclusive as esposas. Quando ele chega lá, querido, Davi chega naquele lugar lá, o povo veio e ficou o dia inteiro chorando. A gente achou que não podia piorar e piorou. Amado, o povo queria, os amigos de Davi, aqueles que saíram com Davi, porque muitas pessoas pensam que querem fugir porque se sente só, né? Davi não estava só, estava com 600 homens. Davi não tinha solidão. Tem muita gente que está no fundo do poço porque está sozinha. Mas não era o caso de Davi, tinha 600 homens com eles, tinha as 2 esposas. Gente, ele tem 2 esposas, imagina só o negócio. O homem não dá para sentir sozinho, não dá? Se vai para a cozinha, está na sala. Levaram tudo de Davi. Os homens de Davi começam a chorar e pensam assim, vamos apedrejar esse Davi, porque esse homem, homem só. Esse homem é azarado demais, tudo de ruim acontece com ele. Vamos matar ele logo.
Amado, quando essa situação veio, aí veio a mudança de Davi. Só coloca o versículo 30, capítulo 30, versículo 6 para mim, querido. A mudança de situação vem no momento crítico da vida. Crítico da vida. Quando Davi estava naquela situação que achou que não tinha mais jeito para ele, e os seus próprios amigos querendo matá-lo, a Bíblia diz que Davi, olha lá, Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma do povo estava angustiada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas o que aconteceu? Mas, como já disse aqui várias vezes, eu amo esses mas da Bíblia. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Uau! Amado, a situação muda quando você começa a dizer, não tem jeito, fuga não é a solução para o meu problema, fugir não é solução para o meu problema, a solução para o meu problema é eu estar fortalecido em Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Não adianta, eu não vou achar um lugar seguro nesta terra. O único lugar seguro que eu possa me encontrar é na pessoa de Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Mas então ficou tão forte, espera um pouquinho. Então não é Ziklag a solução para o meu problema, não é Ax a solução para o meu problema. A solução do problema é Deus, é voltar a minha esperança em Deus, é colocar a minha fé em Deus. E aí Davi reorganiza o seu exército, e o seu exército vai lá, destrói os amalequitas, toma de volta tudo que os amalequitas tirou de Davi, e ainda mais os despojos de guerra, ou seja, que os amalequitas tinham, veio também para Davi. E amado, nesta situação, quando Davi chega lá, não tinha mais Ziklag aqui, amado, quando ele chega naquele lugar, e agora, para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Davi? Aí veio a notícia para Davi: Davi, naquela guerra que você não lutou, naquela guerra que você foi impedido de ir, aquilo era assunto de Deus, por isso você não podia se meter. Aquilo era assunto de Deus, por isso você não podia estar lá. Naquela batalha, Saul morreu, o trono agora é seu. Uau! O trono agora é seu, Davi. Amados, quando Deus está no comando da nossa vida, quando Deus é a nossa força, quando Deus é a nossa esperança, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu fico admirado. A Bíblia é linda demais. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, a história de Jairo. Jairo estava com a filha doente. E ele foi até Jesus, chega até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está terrivelmente doente, vem na minha casa para que o Senhor possa orar por ela e curá-la. E Jesus vai para a casa de Lázaro, é interrompido no meio do caminho com aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, e ali perdeu um pouco de tempo, até que alguém chega até Jairo e diz assim para Jairo: Jairo, já está no fundo do poço, filho, não tem mais jeito. Não tem mais esperança, não tem mais solução, não adianta você incomodar mais Jesus, a menina morreu, deixa Jairo. Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, creia somente, filho. Creia somente, filho. Creia somente, filho. Não olhe para o fundo do poço. Não olhe para a circunstância que você está vivendo. Creia somente. Creia somente. Deus, eu não vejo solução. Deus, eu não vejo esperança. Deus, eu não vejo como sair dessa situação. Mas eu vou continuar crendo somente. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a menina.
Ele chega lá e fala: gente, ela não morreu, ela está dormindo. Mas como? A menina morreu, não tem batimento cardíaco. A menina está aí já no caixão, já está todo mundo aí chorando pela menina, velando a menina. Como é que ela está dormindo? Ela está dormindo porque eu vou acordá-la. E ela ressuscitou. Eu quero dizer para você que está querendo uma restauração no seu casamento, você que quer uma restauração na sua vida, você que quer uma restauração na sua vida financeira, você que precisa de uma restauração espiritual, creia somente, porque nosso Deus, Ele ressuscita os sonhos. Creia. Lázaro lá no túmulo, 3 dias morto, 3 dias. Marta e Maria chorando: se tu estivesses aqui, Jesus, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós pensamos assim? Achamos que aquele fundo do poço, cessou-se todas as nossas esperanças. Jesus disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Creia somente. Creia somente. E Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro! Amado, o grito de Jesus é um grito singular. Inconfundível. Quando você vê o grito de Jesus no seu coração, no seu interior, quando você olha para a Bíblia em oração, e aquela promessa salta das páginas da Bíblia para o seu coração, é o grito de Jesus dizendo para você: filho, filha, creia somente. Não precisa olhar e tentar tatear uma esperança, não precisa olhar e tentar achar uma solução, creia somente. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Amado, eu creio que os seus sonhos, eu creio que a solução do seu problema, eu creio que as suas dificuldades vai ouvir o grito de Jesus e vai sair para fora. Vai sair para fora. Somente creia. Somente creia. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Os discípulos, após a morte de Jesus, vão embora de Jerusalém, e no caminho para Emaús, um dizia para o outro: acabou a nossa esperança, nós depositamos todas as nossas fichas naquele homem, nós confiamos na mensagem que ele trouxe para nós. Ele trouxe uma mensagem de esperança, ele deu uma esperança da restauração do reino de Israel, mas agora ele está morto. Ele está morto. E eles vão lá, um conversando com ele, indo embora, e de repente quem aparece do lado deles? Jesus. E pergunta para eles: o que vocês estão conversando um com o outro aí? Aí diz: mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. Aquele Jesus Cristo que fazia milagres, que pregava o evangelho do reino, foi morto pelas autoridades e agora está no túmulo. Até quem diga que ele ressuscitou, mas nós não temos esperança. E quando Jesus começa a falar com ele, o coração deles começa a ferver. Amado, quando Jesus começa a falar com você, seu coração começa a ferver, algo começa a acontecer, é inexplicável. Não tenta pedir para mim uma explicação disso, não dá para explicar isso, é algo que você tem que sentir, é algo que você tem que sentir. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ouvir a palavra, começa a acontecer algo dentro de você e diz: só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Isso ela não ardia o seu coração quando ele explicava para nós a palavra.
é Jesus. E eles voltam esperançosos para Jerusalém e tornam-se os grandes pregadores do Evangelho. Por quê? Porque Jesus ressuscitou os sonhos deles.